Eu quero chamar a sua preciosa atenção. Por alguns minutos nós usaremos a palavra de Deus. Antes, porém, quero agradecer o convite muito honroso para que estivesse aqui nesta noite, por parte do pastor Robson Brito, também por parte do pastor Luciano Brito, e para mim é algo muito significativo esse momento, esse compartilhamento. Tem que rever muitos pastores de Maringá, também pastor Roque Lourenço de Cianorte, prazer revê-lo, também deputado Wilson Pinheiro, prazer revê-lo, e a todos quantos estão aqui, para mim é motivo de muita alegria estar com vocês neste momento. Mais uma coisa que eu quero aqui abordar, e é uma coisa muito sincera, temos aqui o pastor Robson, pastor Luciano, são amigos, e algo que eu quero dizer para vocês, que há 3 tipos de amigos: o amigo por influência, o amigo por conveniência e o amigo por convivência. Pastor Robson e pastor Luciano são amigos por convivência. E realmente nós apreciamos esta família e temos grande admiração pelo trabalho que cada um desenvolve aí no seu dia a dia. No Evangelho de João, hoje é um momento de gratidão a Deus, e nós devemos, evidentemente, considerar de onde vem tudo isso aqui. Em João 15 e versículo 5, a parte final do versículo, Jesus disse assim, porque sem mim nada podereis fazer. Essa expressão de Jesus era extremamente significativa e incontestável. Jesus disse, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus, evidentemente, é a fonte de tudo, é a origem de tudo. E quando João Batista usa uma expressão, João Evangelista registra essa expressão, dizendo assim, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então é muito taxativo o texto. Nada nós podemos receber se não vier da parte de Deus. Tiago também afirma que toda dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes. Vamos aqui observar uma questão muito básica da nossa vida. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Desde as coisas mínimas nós dependemos dele, precisamos dele. Digamos, para mim dar um passo, eu dependo dele. Para mim gesticular, eu dependo dele. Uma palavra ser pronunciada, dependo dele. Uma respiração, dependo dele. Se alguém discordar dessa verdade, eu diria para você, quantos querem dar um passo, têm vontade, mas por algum motivo não conseguem? Quantos querem fazer um gesto, têm vontade, mas não podem, porque não dependem só da vontade própria? Interessante, no ano passado, teve uma reportagem, se não estou enganado, na Rede Globo, e ela dizia sobre a questão da nossa respiração. Não sei quantos assistiram essa reportagem. Ela dizia o seguinte: uma pessoa que vive 80 anos, ela respira 17 milhões de litros de oxigênio. Vejam só, 80 anos, ele vai dizer que a pessoa respirou 17 milhões de litros de oxigênio. Então, quem vive 40 anos, evidentemente, 8 milhões e meio de litros de oxigênio. E recentemente, tivemos no Paraná um pastor que faleceu. E nos seus últimos anos de vida, ele dependeu de respiração artificial. E é muito caro
esse oxigênio. E eu perguntei para alguém da família dele, por curiosidade, perguntei: quanto custa em média 1 litro de oxigênio? E essa pessoa da família desse pastor me disse: em média custa R$9. Então você multiplica aí quanto você tem de vida e quantos milhões de litros de oxigênio você já respirou. E a minha pergunta é a seguinte: quantas vezes por dia você agradece a Deus por mais uma respirada? Quantas vezes por semana? Ou quantas vezes por mês? Então nesta noite, Deus está feliz com o pastor Robson, feliz com o pastor Luciano, que reuniram aqui todos vocês, amigos, irmãos, parentes, estão agradecendo aquele que é a fonte de todas as bênçãos. Agora imaginem vocês, para me dar um passo, uma palavra, um gesto, uma respirada, são questões básicas, porém fundamentais na nossa vida. Se para isso eu dependo de Deus, imaginem vocês os grandes desafios que nós temos pela frente, os grandes sonhos, os grandes ideais, os projetos que nós temos pela frente. E aqui lançaria para vocês refletirem 2 deles. Pastor Robson Brito assumiu uma das maiores igrejas do estado do Paraná, 8 anos de pastorado. Gente, se nós ouvíssemos ele hoje dizer alguns momentos difíceis, nós ficaríamos surpreendidos como foram difíceis e como foram superados. Pastor Luciano Brito, primeiro ano como vereador em Maringá, uma cidade conhecida nacionalmente. Ele sabe o quão difícil é assumir esse compromisso da vida pública. E aqui eu quero frisar para vocês: eles são inteligentes, pelo menos eu assim vejo inteligência neles, sabedoria neles, dedicação neles, esforço neles, tudo que é bom nós vemos neles. Mas por mais que eles tenham qualificativos, por mais que tenham capacidade, sem Deus eles não poderiam fazer nada. Moisés é um homem até hoje estudado pela sociologia. A sociologia entende que Moisés foi talvez o maior líder que o mundo já viu. E Moisés era um homem altamente preparado em toda a ciência do Egito. Seria hoje a potência número 1 do mundo, e Moisés o mais preparado dentro dessa nação. Matemática, filosofia, medicina, e tudo vocês imaginam, ele foi preparado. E quando ele recebeu a responsabilidade de pegar o povo do Egito e conduzir até a terra de Canaã, durante a trajetória, o povo obstinado ao pecado, inclinado ao mal, chegou o momento que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu não estarei mais com vocês, porém eu darei um anjo para que esteja com vocês. Moisés imediatamente disse: eu quero o anjo. O anjo é importante, o anjo trabalha por nós, mas eu não abro mão da tua presença. E ele diz assim, ó, veja condicional: se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Moisés poderia ser tentado a pensar da seguinte forma: eu sou preparado, eu sou capacitado, eu conheço a história, conheço a geografia, sei de onde sair, sei onde quero chegar, entendo de tudo, sei de tudo, conheço tudo. Então Moisés poderia ser tentado a dizer: eu vou levar o povo até a terra de Canaã. Mas ele na hora refletiu, instantaneamente concluiu e disse: sem Deus eu não posso dar um passo sequer. Gente, essa reflexão de Moisés é muito expressiva. O que Moisés queria dizer: se Deus não for comigo,
já sou um derrotado antes de dar o próximo passo. Se Deus não for comigo, eu já sou um fracassado antes mesmo de chegar no final da caminhada. Então, o que Moisés queria dizer? Deus é insubstituível na nossa vida. Nada pode tomar o lugar de Deus. Ninguém substitui o lugar de Deus. Sabedoria é bom, lógico que é, mas sabedoria não basta. Inteligência, capacidade, tudo isso é muito bom, mas nada substitui a presença de Deus. Senhor, nós vemos o pastor Robson avançando, pastor Luciano galgando os seus objetivos na política, é porque Deus está na vida de cada um deles. E eu falei há pouco para o pastor Luciano, se eu posso usar essa expressão, eu disse a ele: eu torço por vocês, que cada vez mais vocês avancem e consigam galgar, conquistar muito mais do que vocês conquistaram até aqui. E para nossa conclusão, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, usou um versículo que nós usamos muito, embora nós não observamos o contexto. Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo usou essa expressão? Paulo conviveu uma boa parte da sua vida com os filósofos atenienses, lá em Corinto, filósofos que eram da escola lá da Grécia, dos maiores pensadores de todos os tempos. E esses filósofos contemporâneos de Paulo diziam o seguinte: nós, pela nossa capacidade, pelo nosso intelecto, pelo nosso raciocínio, nós podemos conquistar todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. E assim ensinavam esses filósofos contemporâneos de Paulo. Paulo viu aquilo, conviveu com eles, andou com eles, e um tempo mais à frente, Paulo destina uma carta aos Filipenses. Ele pega a sua tinta, pega o seu pergaminho, pega a sua pena e começa a escrever. No finalzinho da carta, ele começa a dizer: posso todas as coisas. Mas não prosseguiu como seus contemporâneos, que diziam: posso todas as coisas pelo meu intelecto, pelo meu raciocínio, pela minha capacidade pessoal. Paulo não concluiu dessa forma. Ele disse assim: posso todas as coisas, não por mim, mas através daquele que me fortalece. Gente, Paulo tinha uma sapiência divina. Ele sabia que só através de Cristo. Então, nesta noite, sem Cristo, nós não somos nada. Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Nada vezes nada. Então, sem Ele, nós não podemos nada. Mas através dele e por Ele, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. E para você, pastor Robson, para você, pastor Luciano, vocês sejam sempre mais do que vencedores através de Cristo Jesus. E muito obrigado a todos.